Bem-vindos, bem-vindas para esse momento de contação de causos. Então vamos começar, minha gente, começar nos harmonizando, né? E eu trouxe uma coisa para vocês, eu vou pedir para vocês se sentarem de uma forma que seja confortável e alinharem a coluna, fecharem os olhinhos por um minutinho e só perceberem como é que está o corpo de vocês, como é que vocês estão chegando aqui e agora. E vou pedir que vocês imaginem um gramado bem verde, uma árvore bem alta. Embaixo dessa árvore tem um banquinho que você pode sentar e contemplar uma cadeia de montanhas bem à sua frente. Isso. E é nesse lugar que eu peço, aqui e agora, a presença do Cristo, de Jesus, de Maria, do Guia, da Eva, do John, e a presença do nosso coração sagrado, que nos trouxe até aqui essa noite. Que seja uma noite em que possamos estar juntos e experimentar o amor que está disponível para todos nós, como o guia fala, né? Num mar de bênçãos, num universo de amor. Que assim seja a nossa noite. Então, que bom que vocês vieram, atenderam o chamado do meu coração. Eu sou Josi, meu nome é Josi Vicente, para quem não me conhece, e muitas pessoas não conhecem mesmo, eu sou facilitadora da Regional Paraíba, na verdade, facilitadora do PEFORC, né? E estou aqui na Regional Paraíba. Então, como eu contei para vocês, nos meses de junho, julho, agosto e iníciozinho de setembro, eu estive num lugar chamado Seven Oaks. É um centro de vivências que fica lá na Virgínia, nos Estados Unidos. E ele é gerenciado, né? Ele é um lugar que é gerenciado pela Foundation International. Meu inglês é ótimo. Do PEFORC. E eles têm um programa de estudos e trabalho lá, que teve parado um pouco durante a pandemia, como tudo, mas que agora está voltando. E eu sou a terceira pessoa, né? Nós éramos 3 lá, nesse momento de volta da pandemia. E aí eu quero contar para vocês como é que foi isso. Então, imaginem-se sentadinhos numa rodinha, uma roda, né? Sentadinhos com a perninha cruzadinha, assim, como um índiozinho, e nós todos nessa roda. E agora, minha gente, uma história
eu vou contar. Eu vim para o Recife, eu nasci no Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e morei a minha vida inteira no Rio de Janeiro. E aí, de repente, surgiu uma oportunidade, e eu vou falar para vocês muitas vezes de oportunidade, de eu vir trabalhar aqui no Nordeste. E o meu coração me disse, acho que vai ser bom. Acho que é isso que eu preciso fazer. E eu fui transferida no meu trabalho e vim trabalhar aqui no Recife. E eu começo contando isso porque eu gosto de pensar e conto, né, para os meus alunos, para as pessoas, que eu só vim para o Recife para conhecer o Pathwork. Que embora lá no Rio tenha uma regional do Pathwork, eu nunca tinha ouvido falar em Pathwork, até chegar aqui no Recife. E eu e meu marido, a gente procurava um lugar. A gente sempre trabalhou nos centros espiritualistas e nós continuamos procurando. E de repente uma amiga de trabalho me chamou para ir num centro chamado Quinta de Luz. E eu fui à Quinta de Luz. Só que chegando lá, eu trabalho lá ainda até hoje, mas chegando lá eu encontrei uma pessoa, uma amiga, e a amiga da minha amiga, e aí nós fomos tomar um café. E tomando café, ela falou para mim, começou a contar que ela tinha entrado num grupo de estudos. Um grupo de estudos de uma coisa chamada Pathwork, que eu não sabia o que era. Mas começou a dizer para mim da questão do eu inferior, da necessidade da gente conhecer o nosso eu inferior, do nosso eu superior, das máscaras que a gente usa. Falou dos defeitos, dos nossos principais defeitos, dos atributos divinos que a gente tem. E aí eu pensei comigo, opa, essa história me serve. E eu, então, tive a oportunidade de ir conhecer um grupo que estava iniciando, minha querida mestra, nossa help querida, Claudete. E isso era mais ou menos, acho que 2013, por aí. E desde então eu venho estudando e aprendendo e vivenciando o Pathwork. Quem conhece, né, essa metodologia de autoconhecimento, de autotransformação, sabe que é um caminho espiritual e que não tem fim. E que depois que a gente vai gostando, a gente vai gostando mais e vai gostando mais. E tem todo um processo inicial, né, de purificação. E eu venho vivendo isso, então, há quase 10 anos. E aí, no início desse ano, eu vi uma divulgação da Letícia, que está aqui também, e ela falava desse programa de estudos e trabalho lá em Seven Oaks. Aquilo disparou meu coração. Eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, de estudar fora, de viver numa comunidade, ver como era a vida numa comunidade. E aí eu pensei, né? Falei, eita, acho que isso dá para mim. E aí conversei. Opa, a internet está travando, gente. A gente vai fazendo o que é possível, tá? E a Letícia, então, me deu as dicas todas. Ela é uma pessoa super amorosa, super acolhedora. Foi me ajudando no passo a passo. E eu vi que o meu coração me pedia para ir para Seven Oaks. Aí eu observei como é que estavam as esferas da minha vida. Isso foi uma coisa assim, bem importante.
E eu olhei para aquelas esferas de consciência, né, que a gente costuma olhar, a questão da família, do trabalho, como é que estava a minha saúde. Fui olhando e falei, tá tudo bem. Então, eu vou fazer isso. E é claro que tive muito medo, tive susto, né? A gente fica assustado. Será que eu vou dar conta de ir para um lugar sozinha? Eu não falo direito inglês, não domino essa língua. Aí a gente começa a arrumar também uns impedimentos, né? Mas tudo foi fluindo da melhor forma possível, sem nenhuma dificuldade. E aí minha mestra, a Claudete, fala para mim, olha, eu nunca vi uma coisa que está fluida, que está fluindo mesmo, dar errado. Então, faça as suas malas, a gente foca muito na solução. Eu aprendi a sair dos meus labirintos, né? Ali dentro, de como que vai ser, se está bom, se não está, porque simplesmente eu precisava fazer a tarefa e não tinha ninguém para cobrar. E eu aprendi, às vezes estava trabalhando como faxineira, né? Preparando os quartos para quem vinha fazer as vivências, para os grupos de vivências. E eu preparava com tanto amor, com tanto carinho, que eu não sabia que tinha dentro do meu coração. Eu muitas vezes estive no lugar de quem vai fazer as vivências, de quem vai a esses centros de vivências. Mas eu nunca estava do outro lado, de quem prepara, de quem cozinha, né, de quem planta e vai colher a comida que a gente vai comer. E eu tive essa oportunidade de olhar para tudo isso. Mestres muito queridos me ensinaram a valorizar o meu trabalho, a valorizar aquilo que eu podia dar. As pessoas simplesmente estavam ali disponíveis. E a gente não precisava se preocupar com nada, não precisava se pressionar com nada. Só realizar as tarefas. E como o ambiente é assim, preparado, né? A espiritualidade prepara a gente para que nós possamos nos desenvolver, nós possamos crescer ali naquele lugar. Eu aprendi muito dobrando lençóis na lavanderia. Vocês pensam que é fácil dobrar aqueles lençóis de elástico? No início eu embolava tudo, achava que não ia nunca dar conta. Mas foi dobrando aqueles lençóis, aprendendo a fazer ficar bonito para quem vinha, que eu tive tantas rememorações, tantas lembranças, né, de coisas que eu nem queria lembrar, que eu queria mesmo esquecer. Mas vieram ali de uma forma bonita, porque eu pude me perdoar, encarar essas lembranças e encontrar ali naquele lugar simples o perdão, o auto-perdão. Então, é um lugar de muita cura, de muita cura. O trabalho ali faz isso com a gente. Aprendi, para mim, a melhor parte, né? A minha tarefa que eu mais gostei de desenvolver ali foi a horta. Muitas coisas que eu estou contando, vocês acompanharam, né? Porque eu postei bastante vídeos e fotos desse lugar. Mas a horta foi algo que me impressionou muito, porque você olhar para um chão, para a terra,
sem nada, né? Um negócio seco, árido. E aí todos nós nos reuníamos para trabalhar ali na horta, que era um espaço grande. Tem um jardineiro, que a gente chama carinhosamente de Alex Garden, e é uma pessoa linda. Ele transformou a nossa horta, né, numa vivência, num aprendizado de união tão grande, de uma beleza tão grande, que a gente transformou essa terra. Fizemos os canteiros de flores em torno da horta e as camas, né, para poder plantar as sementes. E ele ensinava que cada semente que a gente plantasse, respirasse, tivesse consciência daquilo que você está plantando. Então colocasse ali o que é que você quer ver crescer no mundo. E eu levava muito a sério, né? Eu sou muito séria. Então eu respirava e plantava ali com todo o meu coração. E imagina a minha alegria ao ver aquelas plantas brotarem. E elas brotaram, mas tinha uma tarefa. A tarefa diária era tirar as ervas daninhas. Porque as ervas daninhas nascem muito rápido, crescem muito rápido. E elas se embolam nas plantas, elas vão se enrolando. Então, se a gente não está atento para tirar, para limpar a planta, ela sufoca, ela morre. E aquilo tudo ia me trazendo a consciência de como isso acontece dentro de mim. Né? Como eu estava plantando sementes ali das coisas que eu queria ver nascer e elas estavam crescendo, estavam germinando em mim. Mas o quanto eu precisava continuar com a minha tarefa de tirar as ervas daninhas, de purificar o meu ser. E essa tarefa é uma tarefa diária, cotidiana. Isso foi assim uma delícia de poder aprender na terra, na fazência, né? Fazendo ali. E antes de eu vir embora, eu tive a oportunidade de colher. Então eu peguei todas as fases. Tive a oportunidade de colher e de comer o que plantei. Esse Alex Garden, ele um dia, já às vésperas de eu vir embora, ele colheu os feijões, o milho e como tudo ali, todo mundo parava para aproveitar, ele cozinhou aquilo com um pouquinho de manteiga, botou um pouquinho de pimenta e todas as pessoas puderam experimentar o que a gente tinha plantado e o que a gente tinha colhido. E eu senti isso como um presente tão grande, uma beleza poder compartilhar nessa piqueniqueira, nessa festa que era a nossa vida, o suor, né, de meses de trabalho. Lindo. Foi a melhor experiência para mim. E além disso, né, além dessas experiências, do trabalho lá na comunidade, que a gente precisa se sustentar, né, preparar para receber os grupos. Quando tinha grupo, tinha mais trabalho ainda. Mas também tinha a parte dos estudos. Eu comecei a estudar inglês, que para mim era importante isso. Era algo que eu queria muito. E
E quando eu saí daqui, eu fiz umas aulas com uma professora linda, que também está aí, a Simone, e ela me deu a chave ali, né? Ela disse, olha, existem as pessoas que são nativas da língua e existem as pessoas que não são. Então a gente nunca vai falar como um nativo. Isso não vai acontecer, a não ser que você passe muito tempo, né? Tenha uma habilidade e tal. Mas você vai falar. O importante é você se comunicar. E eu sempre me lembrava de Simone. Até que no início, logo nos primeiros dias que eu cheguei, Susan Tessenga e o Donovan Tessenga são um casal amado no PEFOR, pela contribuição, por tudo que eles já deram para a gente. E eles moram bem próximo lá do centro de vivência. E ela fez uma cerimônia de boas-vindas quando eu cheguei, e era boas-vindas para mim e despedidas para uma outra brasileira que estava encerrando, né, o período dela lá e estava indo embora. Então, Susan é maravilhosa para fazer cerimônias. E nessa cerimônia, ela fez a cerimônia em português. E vou falar para vocês. Ver aquela pessoa que para mim é uma referência, eu e Mariana Lima, que também está aí, fizemos um trabalho, né, um estudo com o livro dela, e agora a gente está trabalhando com outro livro que é do Donovan. E ela, referência então, mas ela perdida ali, buscando uma palavra ou outra para ela poder se comunicar. Aquilo foi de uma humildade, de uma amorosidade muito grande. E me deu a certeza de que dá para a gente se comunicar, mesmo se você não falar um inglês fluente, um inglês tão bom, como é o meu caso. Então, a partir dessas experiências, eu fui vendo que o mais importante é o que estava comunicando, né, na minha vibração, na minha atitude, nos meus pensamentos. E aí eu fui vivendo essas experiências ali, mas eu fui à escola, tenho um momento de ir à escola. E para quem quer estudar, né, inglês, assim como eu, o verão não é a melhor estação. Eu descobri isso lá. Como eu não sabia, nem levei em consideração a história do clima, no verão eles estão de férias. É férias de verão. Porque no inverno fica cheio de neve. Eu vi as fotos só, né? Eu não estava lá. Mas fica alto de neve. Então, por isso que a terra estava seca, estava queimada ali. Porque estava saindo do inverno, quando eu falei da horta. E aí eu fui à escola, fui a 2 escolas, porque uma só não dava a carga horária que eu queria. Uma eu consegui estudar conversação, na outra eu consegui estudar um pouco da gramática, e aí pude aprender um pouco mais, né? E no final já estava compreendendo um pouco mais em inglês e falando também. Gente, para qualquer lugar que tiver que ir, pode me chamar que eu vou. Que agora eu ganhei uma autoconfiança que eu sou capaz. Eu não sabia até fazer. Estava falando para vocês de Susan, né? E eu teve um momento, já no finalzinho da viagem, em que eu fui a Washington. Seven Oaks fica 2 horas de Washington.
é bem recolhido. Então, para qualquer lugar que você queira sair dali, é longe. As cidades mais próximas estão a 35, 40 minutos de carro por uma rodovia. Uma rodovia boa, daquelas que você pode andar legal. Então, leva muito tempo para a gente sair dali e chegar a algum lugar. E a Washington são 2 horas de viagem. Aí você vê uma pessoa que não fala direito a língua, não conhece a cultura, está sozinha, cheia de insegurança. Fui ganhando confiança, fui aprendendo, fui me vendo. E aí eu decidi que eu queria conhecer Washington. E fui. E foi outra experiência. Eu fui dirigindo, fiquei lá num hostel, num quarto com outras pessoas. Nós éramos 4. Pessoas desconhecidas, cada uma falava uma língua. Mas tudo bem. E eu caminhei por aquela cidade até cansar, sabe? Isso que a gente fala, caminhar até cansar. Caminhei até cansar. Depois, botei no Google Maps como é que eu voltava para o hostel. E voltei. E ali eu interagi com pessoas, né, com pessoas que eram completamente desconhecidas. Eu aprendi que eu tenho jeito de indiano. Então, os indianos se aproximam de mim. Deve ter uma vibração, devo ter vivido na Índia em outras encarnações, não sei. Mas eles se aproximam. E aí o inglês do indiano é bom da gente entender, da gente falar com eles, porque eles falam devagarzinho. E eu falei com outras pessoas também e fui me colocando. E eu me sentia tão empoderada andando por aquela cidade. Os prédios são enormes, os espaços são enormes. Para mim tudo era novidade, tudo era lindo. Né? E eu poder escolher o quanto eu queria andar, a hora que eu queria sentar para descansar um pouquinho, o sorvete que eu queria tomar. Sabe, são pequenas decisões, eu sei, mas são grandes decisões. Porque o tempo inteiro você está escolhendo o que você quer para você. Isso é o aprendizado da vida. O tempo inteiro a gente está escolhendo. E ali, isso tudo foi ficando muito claro para mim. Porque assim, eu estou contando as coisas boas, porque eu estou contando uma história. Mas é claro que eu vivi ali experiências, né? Com a minha criança, imatura, infantil, as birras, os meus defeitos ficaram bem evidentes, as minhas crenças errôneas, né? Aquelas ideias, as ilusões, tudo isso estava ali presente. E eu o tempo inteiro era eu comigo mesmo. O que eu quero fazer com isso? Como é que eu quero viver essa experiência? Como é que eu quero viver essa vida, esse presente que a vida está me dando? Porque se eu fosse me enganchar em todas as armadilhas que o meu eu inferior, né, criou para mim, eu não conseguiria fazer a metade do que eu fiz. Por medo, né, por raiva, por ódio, por todas essas coisas que tiram a gente do centro. Então, como é importante viver o tempo inteiro consciente das suas escolhas. E às vezes a gente escolhe mal mesmo, escolhe errado, e aí tudo bem. Tem um preço a pagar, a gente paga.
com elegância, se possível, se não, tudo bem, e segue em frente. Mas quando eu voltei dessa viagem de Washington, eu voltei realmente diferente. E aí a Susan e o Donovan estavam lá com o Patrick. O Patrick você reencarnou nossa própria encarnação. Talvez, Lúcia, não sei. O Patrick é o gerente, né, o administrador dessa comunidade. Eu nem falei nele e isso é uma injustiça, porque o Patrick é uma pessoa linda. Eu teria que falar de todos, porque são pessoas maravilhosas, pessoas extremamente amorosas, disponíveis. Ali, acho que foi o lugar da minha vida em que eu mais recebi sim. Essa coisa que a gente é educado com tanto não pode, não vai, não deve, não faz. Ali não é assim. Ali eu ouvia sim. Aliás, não é sim, é ok. Ok, faz. Você quer fazer? Faz. Experimenta, tenta, vai lá. Ninguém fazia por mim, mas ninguém me dizia não. E Patrick é uma pessoa tão iluminada, tão luminosa, tão maravilhosa, que ele é essa pessoa que diz, faz. E tudo o que você precisar de auxílio, ele está ali para te ajudar, para te orientar, para te dar as ferramentas para você usar. Essa é uma chave, né? Te dar as ferramentas. E aí, então, quando eu cheguei, Susan estava lá com o Patrick e ela percebeu que algo tinha mudado. E ela veio e me ouviu um pouco ali, e eu tão animada, né, contando, falando pelos cotovelos, em inglês, tá, minha gente? Eu não sei se eles olhavam para mim surpresos, porque não estavam entendendo nada do que eu estava falando, ou porque estavam entendendo tudo, não sei, mas muito legal. E aí, já estava chegando próximo, né, da hora de eu vir embora, isso foi logo no finalzinho, e ela então fez mais uma das cerimônias, né? Eu digo mais uma das cerimônias de Susan, que ela é mestra, ela faz cerimônias lindas e profundas. E nessa cerimônia, foi eu e ela. Existe um lugar lá em Seven Oaks, olha, tem muitos lugares, muitos espaços maravilhosos. Eu estou contando de alguns. Tem um lugar que se chama Medicineville. É uma roda de cura. Bem no alto do morro, a gente entra por um lago, né, vai contornando uma floresta, vai subindo uma trilhazinha, e aí ela sempre pede para a gente subir em silêncio. Você já vai respirando e você chega nessa roda de cura. E na roda de cura, eu pensei que tivesse muita gente. Olha, o meu ego aí, né? Falei, eita, ela vai chamar todo mundo para a cerimônia de despedidas. Mas não. Era eu e ela. E ela me deu mais um presente, que foi me ajudar a entender, a organizar mentalmente, né? O que eu tinha vivido ali. Porque é tanto sentimento, é tanta riqueza da experiência, da vida, que eu não tinha organizado isso. Então ali nós fomos caminhando na roda, a roda marca, né, as estações,
desde o momento que eu cheguei, no início do verão, e quando eu estava saindo, né, que era no início do outono, e ela me ajudou a ir sistematizando, a ir organizando isso tudo na minha cabeça. E agora eu posso então contar para vocês como foi importante essa vivência toda, né? Eu fui muito, muito amparada em todo esse caminho. E não só pelas pessoas de lá, né? Por Letícia, pelos meus professores, por Claudete, por Lígia, meus amigos todos de turma, minha família, né? Meu marido querido, meus filhos, meus netos, todos me mandando a boa energia, né? As vibrações para que eu pudesse ter essa experiência, para que eu pudesse viver isso tudo. E aí eu sistematizei isso. E agora, assim, essa live foi mais um presente, porque muitas pessoas me disseram ao longo, né, das minhas postagens que gostariam, que também tinham esse sonho de fazer esse intercâmbio, de fazer uma viagem, de ter uma experiência como essa. E eu queria só contar para vocês que é possível, que à medida que a gente vai se trabalhando, a gente vai criando, né, a nossa realidade. E eu criei, com Susan eu vi isso, que eu criei essa realidade para mim. A realidade que me permitisse experimentar, viver. Viver, ser eu mesma, aquilo que eu sou, sem muita censura, sem muitos autojulgamentos, autocríticas, só que eu pudesse expressar a mim mesma. E aí, se você tem essa vontade, né? Se você tem esse sonho, você acredita que não é para você, eu posso dizer que sim, é para você também. Né? Trabalha, se planeja, se purifica, tira as suas ervas daninhas, né, da mente, das limitações, né, de acreditar nas suas limitações. Vai fazendo o seu trabalho, porque do mesmo jeito que chegou para mim, pode chegar para você esse sonho ou outro que você tenha. A gente está chegando assim no finalzinho, né? Eu agradeço demais vocês que acompanharam, que me acompanharam durante toda essa jornada. Minha mestra Claudete, gratidão, mestra, pela oportunidade de estar aqui agora contando para as pessoas o que eu vivi. Tudo para mim foi maravilhoso e valeu muito a pena. Então, se vocês quiserem, invistam e escolham bem o lugar, né? Porque esse lugar foi um presente da vida para mim. E aí, então, com muita gratidão, eu vou pedir para vocês para a gente poder encerrar a nossa live. Fechando os olhos, colocando as mãozinhas no coração. Quando a gente começou, eu falei que a gente estava sentadinho numa roda, com as perninhas, né, cruzadinhas, que nem
os índios fazem, porque é dessa forma que, ao longo do tempo, as pessoas compartilham suas experiências, compartilham a sua vida e trazem os seus ensinamentos. Então, nesse momento, eu agradeço ao guia, a Eva, ao Jun, ao Cristo, a toda a egrégora do Patchwork e aos nossos corações sagrados que puderam sustentar esse campo de amor. E a gente abre a roda, a gente desfaz esse círculo com muita gratidão e que nós possamos estar outras vezes unidos assim. Muita luz para vocês. Gratidão.